Na parte anterior da nossa aula sobre destilação, nós vimos como funciona o equipamento, a torre de destilação. Vimos a parte inicial da operação, que é a partida, quando o equipamento está começando a operar, até que ele atinja a situação de estado permanente, quando a composição tanto do vapor como do produto de fundo não se alteram mais, elas vão atingir as condições especificadas no projeto da coluna. Agora nós vamos ver como se chega a essa coluna, ou seja, como é que nós determinamos as condições físicas, a construção da coluna. Então vamos focar em determinação do número de estágios necessários para a operação de uma coluna e o que altera o número de estágios quando nós mudamos alguma dessas especificações antes da construção da coluna. Para compreender essa parte do projeto, nós vamos ver agora a coluna dessa forma. Nós já sabemos que nós podemos determinar duas seções distintas. Temos a retificação, que é no topo da coluna, e a estripagem, na parte inferior da coluna. E nós vamos agora fazer o seguinte, nós temos dois sistemas no equipamento. Vamos considerar um sistema que é onde ocorre a retificação, está englobado aqui por essa região tracejada. Então tudo que diz respeito à retificação nós vamos considerar que ocorre nessa região aqui. E tudo que ocorre na retificação nós vamos considerar que está nesse segundo retângulo aqui. E o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos fazer, para compreender como são variadas as quantidades em um determinado estágio qualquer, que possa ser representativo da coluna, vamos fazer um balanço de massa nessa região tracejada. Ela representa variações que vão ocorrer em qualquer estágio da seção de retificação. Então nós temos esse sistema aqui, e quando nós fazemos um balanço de massa, nós vemos que o que está chegando até ele é apenas a quantidade de vapor Vn mais 1. Se eu chamo esse estágio aqui de estágio N, o que vem abaixo dele é o vapor e o estágio logo abaixo dele é o estágio N mais 1. Vamos lembrar que a numeração nós estamos assumindo que se inicia no topo e ela vai em ordem crescente à medida que nós descemos na coluna. Então, se esse é o estágio N, esse é o N mais 1. E o vapor que vem para o estágio N veio do estágio inferior, naturalmente. Então ele é o vapor que nós vamos rotular como N mais 1. Então entra esse vapor e o que está saindo dessa região, só nos interessa o que entra e sai dessa região completa, é a fase líquida, o refluxo que sai do estágio N, por isso que ele é Ln, e o produto final, que nós vamos chamar de D. Então entra nessa região de retificação o vapor Vn mais 1, e sai o refluxo Ln com o produto final que eu chamo de D. Se nós fizermos um balanço de massa olhando para o nosso produto de interesse, então a gente multiplica as correntes totais pelas composições. Então Vn mais 1 tem composição Yn mais 1, essa é a massa do produto que chegou na retificação. Ln tem composição Xn, essa é a massa do meu produto que está saindo dessa seção pelo refluxo. E no produto final a composição é XD. Então nós temos balanço global e balanço por componente. Lembrando que tanto Y como X se refere à mesma substância. Y é a minha substância no vapor e X é a mesma substância na fase líquida. Então eu tenho aqui um balanço de massa e é interessante mostrar a vocês o seguinte, D, que é a quantidade de produto final, ela já é conhecida. Quando a gente faz o projeto, nós determinamos qual deve ser a quantidade de produto que vai sair da coluna a cada instante. Isso é uma especificação do projeto. Então, incógnitos aqui são o valor do refluxo, por enquanto, e Vn mais 1, que é o vapor que está no estágio N mais 1 qualquer. Esse N mais 1 pode ser o terceiro, o quinto, o 10º estágio, tanto faz. Mais o D, e também essa quantidade D vezes X deles não são desconhecidos, porque XD é a pureza do nosso produto, é quanto por cento do nosso composto nós queremos no final. Então são conhecidas essas duas parcelas. Eu posso querer escrever, para facilitar o meu trabalho, uma equação que me diga qual é a dependência dessa variável Yn mais 1, que é a composição do meu produto no vapor. Isso interessa muito, né? À medida que o vapor vai subindo na coluna, essa composição vai aumentando. Então eu quero saber como é que ela varia de acordo com a variação no líquido. À medida que o refluxo vai descendo na coluna, a concentração do meu produto deve diminuir. Então, eu quero estabelecer uma equação que relacione as duas grandezas. E aqui está a equação. Se eu passar essa grandeza para o lado direito da igualdade, eu vou ficar com essa equação.
Se nós observarmos, ela é uma equação muito conhecida, muito familiar. Vamos assumir uma hipótese, vamos criar uma hipótese que ela é bastante razoável numa destilação em grandes proporções, que são muito comuns na indústria. Vamos considerar que tanto o refluxo como o vapor que passam pela coluna em qualquer parte dela não tem uma variação considerável de massa. Então a massa total de refluxo do início ao fim da coluna vai ser constante e a massa total de vapor do início ao fim da coluna vão ser constantes. Essa é uma suposição razoável e, fazendo isso, como L e V vão ser sempre os mesmos ao longo da coluna, eu posso considerar que essa fração aqui ela é sempre constante, assim como o produto dividido por V. Então, se eu tenho uma constante aqui e uma constante aqui, eu tenho a equação de uma reta, onde a variável y vai depender da variável x. Né? Y vai ser a função, na verdade, e x é a minha variável. E vejam que eu estou observando o seguinte, no estágio n mais 1, eu posso determinar a composição do vapor se eu conheço a composição do refluxo no estágio logo acima. Né? Então, a gente pode criar um gráfico plotando essa equação aí. E esse gráfico ele vai ter essa forma aqui de uma reta, se a gente determinar, assumir a hipótese de que L e V são constantes. Então tem uma reta, eu vou dar um nome específico, vou chamar de linha de operação, porque ela representa o balanço de massa dentro da coluna, é algo que vai acontecer na realidade quando a gente concretizar esse projeto. Então ele vai determinar em cada ponto dessa reta qual é a composição do vapor em um determinado estágio e qual é a composição do líquido no estágio logo acima dele, já que o líquido vem da parte superior e vai entrar em contato com esse vapor aqui. A gente identifica aqui o valor de XD, que é a composição do final que a gente deseja obter, né? O nosso produto quando a gente tira ele da coluna. Aqui a gente tem a interseção dele com o eixo vertical, que seria essa quantidade aqui, ó, D dividido por Vn mais 1 vezes XD. Se eu conheço, eu disse que nós conhecemos o D, que é a quantidade final do destilado, e a composição dele, se eu consigo determinar a quantidade Vn mais 1, a gente consegue escrever essa reta encontrando essa interseção. Existe uma maneira mais simples, que nós veremos depois, como determinar essa interseção aqui com o eixo y. Então, conhecendo esse ponto e conhecendo esse, que é o que a gente determina no projeto, nós podemos traçar a linha de operação e cada ponto dessa linha de operação vai me dizer yn mais 1 xn. Eu posso determinar, por exemplo, qual vai ser a composição do vapor no estágio 10 se eu souber a composição do refluxo no estágio 9. E existe uma maneira de nós acompanharmos essas variações antes mesmo da nossa coluna começar a operar. Situação semelhante nós podemos construir agora para a seção de estripagem. Posso fazer um balanço de massa genérico para a seção de estripagem. Vou chamar agora, para não criar confusão, esse estágio que representa qualquer estágio da estripagem de M. Então, se ele é o estágio M, o estágio logo abaixo dele vai ser o M mais 1. E aí nós queremos saber o seguinte, o que é que chega na estripagem? Olha, o refluxo ele chega do estágio logo acima, né, porque ele vai descendo pela coluna, ele chega do estágio M. E o vapor está saindo do estágio logo abaixo, então ele sai do estágio M mais 1. O que entra nesse retângulo aqui é o refluxo que está descendo, né? Então entra LM e o que sai dele é o produto de fundo, que nós chamamos de B, mais o vapor que está saindo da estripagem indo em direção à retificação, que é Vm mais 1. Então nós temos aqui a massa total que entra igual à massa total que sai. Se eu multiplicar cada um deles pela composição, Lm, Xm, Vm mais 1, Ym mais 1, Bxb, eu tenho um balanço de massa para o meu componente. Essa substância aqui, representada por essas quantidades, é a mesma que nós vimos na retificação. Né? Ou seja, a composição do refluxo lá no final é Xm em relação ao meu produto, a do vapor é Ym e a do produto de fundo é Xb. Isso se refere ainda à mesma substância, para não criar confusão. E eu posso também assumir que B é conhecido e Bxb são conhecidos, porque no projeto a gente determina quanto vai sair no produto de fundo e qual deve ser a composição do nosso produto na corrente de fundo também. Então essas duas parcelas, elas são conhecidas. O que a gente não conhece é Vm mais 1 e Lm. E nós podemos manter, né, aquela hipótese de que L e V são constantes. Se eles são constantes, eu posso criar uma equação
Isolando o ym mais 1, eu passo esse termo para o lado esquerdo da igualdade, ele vai ficar negativo, e divido tudo por Vm mais 1. Eu vou ficar com uma equação desse tipo aqui, onde Vm mais 1 e Lm eu estou considerando que não variam ao longo da coluna, então isso aqui vai ser constante, isso tudo aqui vai ser constante, e eu tenho novamente uma equação de uma reta, que vai me dizer como é que a composição do vapor está variando na seção de estripagem quando eu conheço a composição do líquido no estágio logo acima. Se nós observarmos essa reta no gráfico, nós vamos identificar aqui o XB, que é o produto de fundo. Vejam que ele fica bem próximo de zero no eixo X, porque a gente deseja que o nosso produto saia em maior quantidade lá no topo, lá na retificação, e não na estripagem. E a interseção dele vai aparecer aqui no eixo Y também, que é essa quantidade aqui. Então nós temos as duas linhas de operação, a da retificação e a da estripagem. Se nós unirmos as duas, nós temos agora, né, a composição de Y do vapor variando na seção de retificação e a mesma equação para a estripagem, que vai nos dar esse tipo de gráfico aqui, as duas linhas de operação, né, a superior, eu costumo me referir a ela como superior, porque ela parte desse valor XD, se refere ao que está ocorrendo em relação às variações de massa do meu produto na retificação. E essa outra linha, que começa no valor XB, é a linha de operação que me diz como variam as composições naqueles estágios que estão na estripagem. Se nós olharmos agora para o gráfico completo, considerando outras equações que deveriam entrar aqui, nós vamos ter algo desse tipo. Ele já está completo aqui. Nós temos o eixo vertical, que representa a composição do vapor, e o eixo horizontal, que representa a composição do líquido. Eu tenho aquela primeira linha de operação, que é da retificação. A segunda linha de operação que eu mostrei a vocês, que é da estripagem. Lembre-se que elas vieram do balanço de massa que nós fizemos em cada uma dessas partes da coluna. E é feita também a equação que representa como varia a temperatura e a massa no prato de alimentação, né? É ele quem divide a coluna em retificação e estripagem. Então essa linha aqui seria a linha de operação da alimentação do prato onde a gente introduz a nossa mistura a ser separada. E ZF é a composição do meu produto na mistura que eu quero destilar. Então nós temos três valores aqui. XD, que é a composição do meu produto de topo, XB, que é a composição do meu produto de fundo, e ZF, que eu posso chamar de XF também, que é a composição do meu produto antes de eu destilar, né, naquela mistura que a gente precisa separar. Quando a gente constrói as três linhas de operação, nós comparamos ela com essa curva aqui que representa o equilíbrio entre o líquido e o vapor, em várias temperaturas diferentes. Então essa curva aqui é a curva de equilíbrio. Ela vai me dizer como é que é a composição do vapor e como é que é a composição do líquido quando essas duas fases estão em equilíbrio, em uma certa temperatura. Então, cada ponto desse seria o equilíbrio do líquido com o vapor em uma determinada temperatura. Isso é feito em laboratório. Por exemplo, eu tenho uma mistura de metanol e acetona e eu quero separar, então eu vou no laboratório e faço a medida das composições no vapor e no líquido para diversas temperaturas. Eu posso fazer isso ou para o metanol ou para a acetona. Normalmente nós fazemos para o mais volátil, que é o que a gente vai obter no produto de topo. Então, feita essa curva aqui, nós traçamos as três linhas de operação que vieram lá do balanço de massa, retificação, estripagem e alimentação. Essa diagonal está aqui apenas como um método de referência, onde nós iniciamos a traçar, né, essas linhas. Ela não tem um significado ainda nesse projeto aqui. Então ele está sendo usado aqui como uma referência para nós traçarmos o nosso gráfico. E nós temos várias linhas horizontais e verticais, formando algo semelhante a uma escada aqui dentro do nosso gráfico, que é exatamente o número de estágios. Então o que significa isso aqui? Uma vez traçadas aquelas linhas de operação, eu vou traçar essa linha horizontal que começa em XD e vai até a curva de equilíbrio. XD é a composição do meu produto final, quando eu condenso ele. O vapor que sai do primeiro estágio é a mesma coisa. Eu tirei aquele vapor do estágio lá no topo, que é o estágio 1,
ele tinha uma composição Y1. Quando eu condensei, ele virou líquido, então eu vou deixar de chamá-lo de Y, eu vou chamá-lo de X. Só mudou isso, mas é a mesma composição, o mesmo produto. Então, naturalmente, XD tem que ter o mesmo valor que Y1. Então, eu já sei a composição do meu vapor no estágio 1. Isso aqui é um ponto, ó, na curva de equilíbrio. Isso aqui é um ponto na linha de operação da retificação. É o que acontece de verdade lá. Agora, quando ele está num ponto na curva de equilíbrio, eu tenho Y1, lembrem-se que é relacionado a o prato número 1, e aquele gráfico me dizia que é yn mais 1 em função de xn. Então, se eu estou no y1, eu deveria saber a composição x0, só que não existe o prato zero na coluna. Aí eu digo o seguinte, esse ponto 1, ele me diz a composição do vapor quando ele está em equilíbrio com o líquido. Só que lembrem-se que na situação real, o líquido e o vapor ele não entram em equilíbrio. Dentro do prato, da coluna lá, eles não entram em equilíbrio. Então eu tenho que sair dessa curva de equilíbrio. Eu tenho que ir para uma linha que representa a situação real. E essa linha que representa a situação real é a linha de operação. Então eu desço verticalmente porque eu quero achar um valor de x. Quando eu chego na linha de operação, esse ponto aqui ele representa a composição de x lá embaixo, que estaria em equilíbrio com esse y no prato 1. Certo? Então eu achei um valor de x1 agora. E aí eu faço a seguinte pergunta: se esse x, se esse refluxo, esse líquido, estivesse em equilíbrio com o vapor, qual seria o valor? Se eu quero saber o valor de equilíbrio, eu vou para a curva de equilíbrio. Então eu traço essa linha horizontal. Cheguei na curva de equilíbrio, que é esse ponto 2. Esse seria o valor de y se ele estivesse em equilíbrio de x, o y do prato 2. Lembre-se, se eu sei xn, eu sei o yn mais 1. Se eu sabia o x1, que é esse aqui, ó, eu descobri agora o y2. Se eu souber o x2, eu descubro o y3. Era isso que aquela equação que nós obtivemos do balanço de massa estava dizendo. Então eu sei o valor de x1, esse é o x no prato 1. Se ele estivesse em equilíbrio com y, o valor seria esse. Mas ele não está em equilíbrio. Então esse é o valor de y2 e o x equivalente a ele seria o que está aqui, ó. Então veja que esse ponto ele está relacionando agora o x2 com quem? Com y3. Aí quando eu venho horizontalmente eu acho o ponto 3 que me dá x3. Só que aqui na curva de equilíbrio eu tenho que a condição hipotética, eles estariam em equilíbrio. Na prática eles não estão em equilíbrio, então eu volto para a linha real, que é a de operação. Então eu acho aqui um valor de x, que eu vou chamar de x3. Se eu conheço x3 na linha de operação, eu determino y4. E assim sucessivamente. Na prática, nós vamos começar no xd e vamos, limitados pela curva de equilíbrio e de operação, nós vamos desenhar esses degraus aqui. Cada ponta desses triângulos representa um estágio. Vejam o seguinte, esse ponto aqui é o ponto que me dá o valor de x1 e y2. Esse ponto aqui me dá o x2 e o y3. Aqui eu tenho x3 e y4. E aquela equação que nós deduzimos agora há pouco me diz exatamente isso. Se eu sei o xn, eu determino o yn mais 1. Então, se n é igual a 3, eu tenho x3. O n mais 1 vai ser 4. Então, por essa reta aqui, esse ponto me diz que esse ponto se refere a x3, que é a linha vertical, e y4. Então, feito o projeto e construído esse gráfico, a gente já pode dizer, antes mesmo da coluna operar, a gente pode ter uma estimativa de quais serão as composições do líquido e do vapor dentro de cada estágio da coluna. Observamos aqui um ponto de interseção entre as três linhas, retificação, alimentação e estripagem. O triângulo que engloba esse ponto de interseção me diz que aquele vai ser o estágio ideal para a minha destilação, o estágio ideal de alimentação, porque esse ponto de interseção ele termina na linha de operação da alimentação. Então, nesse projeto aqui, que tem 17 pratos, o oitavo prato seria o prato ideal. Então, se for possível fazer a alimentação da coluna no oitavo prato,
nós teríamos uma situação mais favorável para essa separação. No entanto, é tolerável que o prato de alimentação seja aquele que vai até o final da linha de retificação. Vejam que essa linha de retificação, quando eu prolongo ela, que é essa parte tracejada, ela vai até o prato, ela pega ainda um pouquinho do prato 10. Então, se eu fizer a alimentação no prato 8, seria a situação ideal. Se eu fizer no prato 9, ainda é aceitável. O 10, teoricamente, seria, mas a gente já vê que ele está um pouquinho fora aqui, praticamente todo fora. Então, o prato ideal para alimentação é aquele que engloba o ponto de interseção entre as três linhas de operação, mas eu posso seguir um pouco até o final dessa linha de retificação. Ok? E aí a gente considera que tudo que está acima do prato 8 aqui, ó, se eu disser que o prato 8 é o de alimentação, todos esses 7 primeiros pratos, eles são os da retificação. É aqui que o meu vapor vai ficando cada vez mais rico no meu produto. E daqui para baixo seria o de estripagem. É aqui que o meu refluxo vai ficando cada vez mais rico no subproduto, o outro componente que a gente quer que saia lá no produto de fundo. Então, o objetivo de fazer aquele balanço de massa e traçar as linhas de operação que eu mostrei anteriormente é que nós possamos chegar a esse tipo de situação aqui. Então, a gente identifica o que a gente vai ter desde o início do projeto, que é a composição do produto no destilado e no produto de fundo, a porcentagem do nosso produto na mistura que nós queremos destilar, que é o ZF aqui. Existem maneiras práticas de traçar essas linhas, não são muito complicadas. A gente sabendo XD e a interseção, que é esse valor aqui, a gente traça essa linha. A gente tem como traçar facilmente a linha de alimentação e a de retificação, perdão, a de estripagem. Então, com a curva de equilíbrio, a gente determina com esses degraus aqui, ó, o número de estágios necessários. O que eles representam é a composição, cada ponto desse vai me dar YM mais 1 e o XM. E é assim que a gente determina o projeto da coluna.